Agora vamos resolver um exercício sobre lançamento horizontal. Tá? Então, o exercício fala assim: uma flecha é disparada horizontalmente com uma velocidade de 50 metros por segundo e leva 1 segundo para atingir o solo. Desprezando a resistência do ar e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Item A: o deslocamento vertical da flecha. Então, essa é a situação que ele está descrevendo nesse exercício. Então, a flecha ela inicia o movimento na horizontal, né? Ela é lançada horizontalmente e vai cair no solo 1 segundo depois do início do movimento. Ela é lançada com uma velocidade de 50 metros por segundo e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E para resolver esse exercício, é muito parecido com o exercício de lançamento oblíquo. A gente vai separar esse movimento em dois. Um seria horizontal, que é o movimento retilíneo uniforme, e outro na vertical, que vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, esse movimento é a composição desses dois, que acontecem simultaneamente. Então, eu poderia estar olhando aqui de cima e eu ia ver a sombra da flecha se deslocando em movimento uniforme sobre o solo. Eu poderia estar aqui também olhando esse movimento de frente. Eu ia ver a flecha caindo, tá? É isso que a gente vai fazer. É assim que a gente vai pensar. Aí, quando a gente divide esse movimento em dois, no exercício anterior, primeiro a gente decompôs a velocidade inicial. No caso do lançamento horizontal, a gente não precisa decompor, tá? Porque a velocidade que a gente tem já está na horizontal. É 50 metros por segundo, o que seria um Vx, tá? Um Vx igual a 50 metros por segundo. E aí, a única diferença para o exercício anterior é que na vertical a velocidade do corpo é igual a zero, porque é um lançamento horizontal, então ele sai da horizontal. Então, percebe que na vertical a velocidade é igual a zero, ele não tem uma velocidade inclinada que faz com que ele suba e vá para o lado. Não, nesse caso ele só vai para o lado. Por isso que o VY, zero, né? V0Y, que seria a velocidade inicial na direção vertical, é igual a zero. Lembrando que o Vx, tanto faz se é V0x ou Vx, porque a velocidade inicial, que seria o V0x, ele vai ser igual à velocidade final. Porque é como se a gente estivesse olhando de cima e a sombra, ela vai fazer um movimento retilíneo uniforme, porque não tem nenhuma aceleração na horizontal, na direção x, apenas na direção y, tá? Percebe? Que a única aceleração que a gente tem, que a gente vai considerar, é essa daqui, aceleração da gravidade. A partir disso, a gente vai escrever as fórmulas para movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiro, MR1. É só velocidade igual ΔS sobre ΔT. Velocidade igual ΔS sobre ΔT. Só que como a gente está trabalhando com essa direção x, a gente vai colocar índice x. Porque a gente decompôs o movimento em dois. Então, o MRU é só para a direção x. Agora, o MRUV, que é movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem mais equações.
E aí vai ser só para direção vertical, para direção Y. A gente tem aceleração igual ΔV sobre ΔT. O sorvetão, que é S igual a S0 mais V0 T mais AT quadrado sobre 2. Torricelli, que é V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. E a gente também pode olhar para o gráfico de velocidade por tempo. Vou fazer um gráfico genérico, tá? Em formato de triângulo aqui, mas pode ser qualquer gráfico. E a área sobre o gráfico, se a gente calcular, ela vai ser numericamente igual ao ΔS. E isso tudo com índice Y, tá? E aí agora a gente vai voltar para o enunciado. O que o enunciado está pedindo pra gente no item A. No item A, ele pede o deslocamento vertical da flecha. Para a gente descobrir isso, a gente precisa olhar para uma equação que forneça essa informação. Tá? Agora, se a gente olhar para cá, percebe que aqui não vai ajudar em nada na resolução do item A. Porque o que aparece aqui é um ΔSx, que seria esse deslocamento aqui. Só que o que ele quer é o deslocamento aqui, vertical. Então, a gente não vai deixar isso aqui de lado, vai olhar primeiro para cá, para resolver o item A. Então, pensando em cada uma das fórmulas por vez. Nessa daqui, a gente tem a aceleração, a gente tem o tempo do movimento, a gente consegue calcular o ΔV, que seria essa variação de velocidade. A gente sabe a velocidade inicial e a gente conseguiria calcular, então, a velocidade final desse movimento, que seria a velocidade vertical, porque a gente está trabalhando na direção Y, quando a flecha chegasse aqui no chão. Mas não é isso que a gente quer. Se precisasse, a gente poderia calcular essa velocidade final para encaixar em outra equação e aí sim descobrir o que a gente realmente quer, que é esse deslocamento vertical. Mas isso daria um certo trabalho, então por isso a gente deixa de lado e olha para as outras para ver se tem alguma equação que forneça o resultado mais diretamente, né, de forma mais fácil. Tá, então vamos olhar para essa daqui. Aqui tem o que a gente quer, que seria o deslocamento vertical da flecha. Tá? Se a gente passasse esse pro outro lado da igualdade, trocando o sinal, percebe que a gente vai ter final, né, posição final, menos posição inicial, que seria o ΔS na direção Y. E é justamente o que a gente gostaria. Tá? Então, isso aqui é o ΔS. Tá? Então, pode ser útil essa fórmula, né? O V0Y a gente tem, que é 0. A aceleração a gente tem, né? Que é a aceleração da gravidade. O tempo do movimento a gente tem, então essa fórmula parece ser boa, porque a gente tem a incógnita, que é o que a gente quer descobrir, e as outras informações a gente consegue. A gente já tem pelo enunciado. Então, essa é uma boa candidata para a gente usar. Essa daqui, a gente tem o ΔSY, que é o que a gente quer, mas a gente não tem
esse valor aqui. A gente poderia calcular por essa fórmula, substituir aqui e achar o que a gente quer. Mas é muito mais fácil a gente ir diretamente para essa fórmula aqui, que já nos fornece diretamente o valor que o enunciado está pedindo, tá? Esse aqui, a mesma coisa, né? Ok, né? O movimento, ele inicia com a velocidade v0y igual a zero, saindo desse ponto aqui. Só que aí a gente teria que descobrir a velocidade final. E é uma coisa que a gente precisa calcular para, então, descobrir a área sobre o gráfico. Então, é outro caso igual esse daqui, que a gente precisa de uma etapa anterior, para aí sim substituir e conseguir achar o que a gente quer. Então, vamos usar essa daqui, que é a mais fácil que a gente percebeu. Agora, a gente vai substituir os valores nessa fórmula, tá? Só que aí é aquele cuidado que a gente precisa ter de olhar para o referencial que a gente vai adotar. Então, nesse exercício, eu vou adotar positivo para cima, tá? Y positivo para cima. E o zero como sendo aqui. Tá? Então, aqui é y igual a zero. Y igual a zero na altura do solo. Então, o S final. Bom, na verdade, eu vou passar esse daqui, esse S0Y pro outro lado. Pra gente ficar com delta SY. Então, a gente tem SY, vou passar o S0Y pro outro lado, trocando o sinal. Então, ele vai passar pro outro lado como menos S0Y, aí vai ser igual a V0Y vezes T. Aí, aqui eu já posso até substituir, né, por zero. Sem precisar pensar no sinal, porque é zero mesmo. Então, eu já vou substituir a velocidade V0Y inicial nessa direção vertical, tá? Então, vezes T vai dar zero mesmo. Aí, mais a aceleração. Só que aí, a aceleração tem que tomar cuidado, tá? Porque ela tem o sentido dela. Então, eu orientei o meu eixo para cima, só que a aceleração tá para baixo. Por isso que ela vai entrar com sinal negativo. Aí, vezes t ao quadrado sobre 2. T é 1. Aí, ao quadrado sobre 2. Isso daqui é S final menos inicial é o delta SY, que é igual a menos 10 dividido por 2, que é 5, tá? Então, menos 5 metros. Esse menos 5 metros, dependendo da sua orientação que você adotou, ele pode ficar como 5 metros. 5 metros. Porque nesse caso eu orientei ele para cima, tá? O meu eixo para cima. Então, o final, né, ele ficou menor do que a posição inicial. Né? A posição inicial seria por aqui, assim, né, na altura de onde ele começa a cair. E o final é um valor menor, tá? Por isso que deu negativo. Mas eu poderia fazer esse eixo orientado para baixo, que eu ia conseguir um valor positivo, tá? Eu vou fazer aqui rapidamente, só pra gente ver. V0 aqui nessa linha eu já passei esse S0Y pro outro lado, trocando o sinal. Aí, V0Y também, mesma coisa, dá zero.
Agora, a aceleração, se eu orientar o meu eixo Y, meu eixo de referência para baixo, agora percebe que a aceleração, ela tá para baixo e o eixo de referência também tá para baixo. Então, eles estão no mesmo sentido, por isso que a aceleração vai entrar com sinal positivo. Aí o tempo é 1 segundo ao quadrado sobre 2. E aí aqui, resolvendo essa conta, vai dar 5 metros. Então, a resposta para o item A pode ser 5 metros ou menos 5 metros. Isso depende da orientação do eixo que você deu. Então, essa é a resposta do item A. Agora, o item B, ele pergunta a distância horizontal percorrida pela flecha até tocar o solo, que é simplesmente isso daqui. Tá? Então, é muito simples, né? Essa informação aqui, a gente tem, tá? O enunciado deu como sendo 50 metros por segundo. O tempo também é o tempo do movimento. Tá? E aí, lembrando que esse tempo, ele vale tanto para esse movimento quanto para esse outro movimento. Porque, no fim das contas, são movimentos que a gente dividiu em... É um movimento que a gente dividiu em dois, um na horizontal e outro na vertical, mas é importante sempre lembrar que eles estão acontecendo simultaneamente. Tá? Ao mesmo tempo que a pessoa que está aqui olhando esse movimento de frente vai ver a flecha descendo, a pessoa que está aqui de cima, olhando de cima esse movimento, ela vai ver a flecha percorrendo a horizontal aqui, né? Ela vai ver a sombra no solo. Tá? Então, por isso que o tempo, ele vai ser esse mesmo tempo que ele forneceu no enunciado. Então, substituindo os valores, a velocidade 50, o delta Sx a gente vai querer descobrir, o tempo é 1, então o delta Sx é igual a 50 metros. Essa é a resposta do item B.